Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo empata com São Caetano por 1-1, mas avança no Campeonato Paulista. Palmeiras bate Ponte Preta por 1-0. Corinthians bate Ituano pelo mesmo placar com gol de Danilo Avelar. Botafogo de Ribeirão Preto goleia Santos por 4-0. Internacional bate Novo Hamburgo por 2-0 no Beira-Rio. A equipe do Cruzeiro bateu a Caldense por 3-0. O Galo Tupinambás por 2-1. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. No Allianz Parque, Palmeiras 1, Ponte Preta 0. Olha, realmente eu fiquei muito chateado com o técnico Felipão, porque entre os reservas não tinha o Borja. Eu esperava que no time de reservas estivesse jogando o péssimo Miguel Borja. Falando da partida, Palmeiras encurralou a Ponte Preta. Ponte Preta praticamente não atacou com o time de reservas. O Palmeiras conseguiu jogar muito bem. O Carlos Eduardo, o Zé Rafael criando boas oportunidades. Aí no rebote a cabeçada acabou indo na trave e o Rafael Veiga colocando para o fundo da rede da Ponte Preta. Resultado importante, o Palmeiras termina como a segunda melhor campanha, só atrás da equipe do Santos. É impressionante, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Santos, o Santos não perde, agora quando perde, só perde de goleada, né? É impressionante, levou 4 do Botafogo. Palmeiras jogou bem nessa partida, principalmente na primeira etapa. A vitória foi justa, Palmeiras dominou o jogo, teve as melhores oportunidades. A Ponte Preta praticamente não atacou, marcação do Palmeiras muito boa. E eu senti uma equipe segura, mesmo sendo a reserva, dá para trocar com a titular sem nenhuma perda de qualidade. Por isso que o Palmeiras é um dos melhores elencos do Brasil. Porque não importa qual time está jogando, joga da mesma maneira, joga bem, domina a partida. E o Carlos Eduardo, que ganhou confiança com a partida diante do São Paulo, jogando muito bem, articulando pela equipe do Palmeiras. Rafael Veiga, que voltou, um jogador importante. Zé Rafael, que veio do Bahia por empréstimo e é pouco aproveitado, foi um jogador de bastante movimentação, quase que ele fazia um gol, inclusive. Ele estava em impedimento e acabou não conseguindo fazer. E ficou assim, no Allianz Parque, a Ponte Preta praticamente não chutou, goleiro do Palmeiras não teve trabalho nenhum, e o Palmeiras bateu a Ponte Preta por 1-0 e conquistou a segunda melhor campanha para avançar às quartas de final do Campeonato Paulista. Ficou assim, com gol de Rafael Veiga, de volta ao Palmeiras. Ele que não vinha ganhando oportunidades, o time titular é tão bom quanto reserva e vice-versa, viu? Palmeiras tem um timaço, 1-0 pra cima da Ponte Preta no Allianz Parque. Coletivo do técnico Felipão falando após Palmeiras 1, Ponte Preta 0. E já jogasse pra frente, né? O que espera desse Novo Horizontino, que pela terceira vez seguida enfrenta o Palmeiras numa fase de quartas de final do Paulista? Bom, as estreias dos meninos foi dentro do previsto. Mais ou menos nós já tínhamos conhecimento e temos conhecimento de como eles se comportam durante os jogos nas equipes de base. Quando sobem de categoria, claro que vão ter um pouco mais de dificuldades, e é normal. Os mais velhos deram o suporte que precisavam ser dado a esses meninos. O restante da equipe foi normal, foi boa, uma equipe boa, dentro daquilo que era esperado, porque nós tivemos algumas improvisações, alguns jogadores que não vinham jogando há alguns jogos, e a Ponte, quer queira, quer não, é ainda a quarta colocada no campeonato, tem 7 gols só que sofreram. É uma bem organizada e uma vitória
A vitória de hoje ajuda-nos na soma geral, ajuda-nos também a proporcionar uma ideia dos jogadores que temos e como vamos ter que fazer para o restante do campeonato. E esperamos o Novo Horizontino difícil como sempre foi. Esse ano, e a cada ano vem melhorando, e a cada ano vem se classificando, e a cada ano a gente tem que enfrentá-los e ver se a gente consegue passar. Felipão, boa noite. Queria que você falasse do sistema defensivo do seu time, né? O Palmeiras termina essa primeira fase com a melhor zaga do campeonato. Desde que você chegou, o sistema defensivo do Palmeiras muito coeso, muito forte. Queria que você falasse sobre isso. E também, agora nessa... Campeonato Paulista, São Caetano 1, São Paulo também 1. São Paulo empatou, jogou muito mal, foi vaiado pela torcida mais uma vez e empatou com o time rebaixado. O São Caetano foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. O São Paulo empatou no São Caetano. E no início do jogo foi dominado pelo São Caetano. Se não fosse Thiago Volpi, teria sido uma tragédia maior a partida do São Paulo. E a torcida tem que vaiar mesmo. São Paulo continua mal. Mesmo que tenha avançado, mesmo que tenha apresentado até que um futebol razoável na segunda etapa, muito melhor do que a primeira, que foi horrorosa, São Paulo continua muito mal, empatou com o time rebaixado. E não é tolerável isso. Isso avançou por causa da ajuda do Corinthians. Se não fosse a ajudinha que o Corinthians deu no domingo, não teria sido dessa maneira. Portanto, o São Paulo tem que melhorar muito. Foi dominado no início da partida pelo São Caetano, uma equipe que é para ser rebaixada. E via-se um nervosismo muito grande nos jogadores do São Paulo, que em certa parte é normal, porque a torcida estava cobrando e cobrando com razão. O Pablo chutava, não acertava, ficava pulando. Não dá certo isso. E o São Caetano bem mais calmo, bem mais sereno, atacando o São Paulo, principalmente no início da partida, que não teve nenhum poder de reação, só na segunda etapa. Na segunda etapa melhorou, mas continuaram com o futebol horrível. E nas quartas de final do Paulista tem que melhorar, senão será eliminado facilmente nas quartas. No Campeonato Paulista, o São Paulo avança e avança por uma margem muito pequena. Já o São Caetano conseguiu até empatar. Veja aí, o São Paulo no segundo tempo, finalmente, quando estava criando mais uma oportunidade, consegue fazer um belo gol. O gol do Antony, que veio da base. É um dos poucos jogadores que eu digo que está jogando bem no São Paulo. Ele jogou muito bem, é jovem e tem como dar resultados, dar frutos para o São Paulo. Se o Real Madrid não quiser ele daqui a pouco, porque é isso que vai acontecer. Aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com o Gabigol, que foi para Inter de Milão, depois voltou, e sempre acontece com jovens craques brasileiros. E o Pablo, que não é do São Paulo, é do São Caetano, empatou também de gol de fora da área, muito parecido. Ficou assim, o resultado da partida em termos de futebol não ficou bom para nenhuma das equipes. São Paulo se classificou, tudo bem, esse era o objetivo. Mas um time grande da capital demorar isso tudo para se classificar na última rodada não é possível. Não poderia ter sido assim. E o São Caetano rebaixado, mas foi rebaixado com honra. Jogou bem diante do São Paulo, se impôs na primeira etapa, não deixou o São Paulo jogar. São Paulo jogou mal, muito mal. Se não fosse o gol do Antony, teria perdido para o São Caetano. E ainda mais o Thiago Volpi fazendo belas defesas no primeiro tempo. Portanto, o saldo para o São Paulo é negativo, é péssimo, mas está classificado. Coletiva do técnico Wagner Mancini falando após São Paulo 1, São Caetano 1 no Campeonato Paulista. Preterido a sua escalação ou a sua utilização. E isso não é verdade. Em determinado momento, lá atrás, quando o Jean não quis ir para o jogo diante do Red Bull, que na última hora ele acabou cedendo da sua opinião e foi. Eu sentei com o Jean por quase meia hora, bati um papo com o atleta, porque eu conheço o Jean desde que ele tinha 14 anos, através de uma pelada que foi jogada lá em Salvador. Sou amigo do pai do Jean,
tenho um filho da idade do Jean e jamais eu agiria de uma forma que não fosse a correta, que não fosse a de mostrar o caminho certo, que não fosse a de exigir do atleta o comprometimento que todos nós temos que ter dentro de um clube de futebol, onde somos extremamente pressionados por tudo. E eu disse isso a ele, fiquei por quase meia hora voltando a dizer que naquele momento não era a atitude correta dele, ele estava reivindicando uma titularidade e eu expliquei a ele que tudo na vida tem o seu tempo e de repente aconteceu isso quando houve uma cobrança de comprometimento em cima do grupo de trabalho e somente ele se rebelou. Acabou e eu na hora disse para ele que ele estaria fazendo uma coisa errada. Ali não estava o técnico Wagner Mancini, ali não estava o coordenador Wagner Mancini, ali estava... Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto 4, Santos 0. O Santos já estava classificado, o Botafogo de Ribeirão Preto estava para ser rebaixado, conseguiu impedir o rebaixamento, mas é impressionante, né? São Paulo faz um Santos agressivo, um Santos imponente. Agora, quando o Santos perde, só perde de goleada. Perdeu pro Ituano, naquela derrota acachapante, também no Campeonato Paulista, por 5-1. E agora perde para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, 4-0. É um momento de atenção. O Santos jogou muito mal nessa partida. Uma das únicas oportunidades que teve foi do Diego Pituca. Era um gol atrás do outro. Era um domínio absoluto do Botafogo de Ribeirão Preto. E não era para ser assim. Mesmo jogando fora de casa, o Santos tinha que se impor. E o Santos não sabe se defender. Quando toma um gol, fica desesperado. Não é a primeira vez que isso acontece. E o Santos tem que melhorar nessa área. E se não fosse o goleiro do Santos, Vanderlei, e a defesa que em certo momento acordou, o Santos teria sido ainda mais humilhado no jogo. Jogou muito mal, praticamente não deu um chute no gol. E o Sampaoli é impressionante. Ele tem uma filosofia ofensiva, mas ele não sabe mudar essa filosofia, em que em certos jogos é necessário, como esse jogo. O Sampaoli precisava mudar e ele não mudou. A defesa não melhorou. Ele treina muito mal a defesa é lenta, eles não marcam. Então quando chega em um jogo que o Botafogo surpreende o Santos, acaba levando 4-0 a equipe santista. Não era para levar. Tem mais time, tem mais elenco que o Botafogo, que tá de parabéns. Estava para ser rebaixado, consegue se salvar do rebaixamento com uma vitória impressionante para cima do Santos. Um time grande da capital, a melhor campanha do Paulista. Portanto, está de parabéns o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou demais, dominou o Santos, perdeu várias oportunidades também. E o Santos praticamente nem chutou. Atuação apática do time dirigido por Jorge Sampaoli. 4-0 no Paulista. Mas o Santos está classificado, é bom salientar. Campeonato Carioca, Resende 0, Vasco 2. Olha, o Vasco dominou a partida, logo no início abriu o placar. Vejamos uma grande partida vascaína. Só que na segunda etapa, o Resende fez mudanças importantes que ocasionaram na grande melhora da equipe visitante, hein? Resende foi bem, no segundo tempo melhorou muito, Vasco abriu o placar, teve as melhores oportunidades, dominou a primeira etapa, neutralizou o Resende. Só que o Resende viu que não dava para continuar daquela maneira, sendo dominado pela equipe do Vasco, não atacando. O goleiro do Resende fez belas defesas também. Temos que parabenizar. Fez mudanças, começou a atacar e melhorou muito na segunda etapa aí. Grande jogada de estilo do Vasco. O goleirão do Resende defende, mas a bola acaba entrando. O goleiro do Resende também foi muito importante para a equipe não sair com uma derrota ainda maior de seu estádio. E o Resende também deu uma caneta no jogador do Vasco, driblou no segundo tempo, onde a equipe melhorou e muito. Ficou assim, Campeonato Carioca,
Resende 0, Vasco 2, hein? Vasco indo muito bem no Cariocão, mais uma vitória. Torcida do Vasco comemora e vitória muito imponente de um time que jogou muito bem na primeira etapa, soube aproveitar as oportunidades que teve e conquistou uma boa vitória. Pro Resende fica um gosto amargo, porque foram erros que ocasionaram em 2 gols do Vasco em 18 minutos do primeiro tempo e também nas mudanças que fez no segundo tempo, mas que não surtiram o efeito mais esperado, que era o gol, a diminuição da vantagem do Vasco. Mas melhoraram, criaram dificuldades para o Vasco, o jogo ficou mais igual, mais disputado, o goleiro do Vasco começou a trabalhar também. E ficou assim, Campeonato Carioca, Resende 0, Vasco 2, grande jogo do time da Colina. Melhores momentos e o gol do Danilo Avelar, vitória do Corinthians, 1-0 para cima do Ituano, impressionante, hein? Segundo gol do Avelar, decisivo nos últimos 2 jogos do Corinthians, cruzamento do Pedrinho na área, a bola sobra, o Cleison dá um chute, o Cleison que foi muito bem na partida, inclusive o melhor articulador do Corinthians, e de cabeça, Danilo Avelar coloca a bola pro fundo da rede. O Carille disse que quer que o Danilo Avelar fique no Corinthians, ele que é muito criticado pela sua atuação. Apesar de criticado, não podemos desconhecer que ele foi muito importante e primordial para o Corinthians ganhar do Ituano, para o Corinthians ganhar a partida que veio antes e se classificar, garantir classificação diante do Oeste. É um jogador importante. Falando sobre a atuação, grande atuação dos 2 goleiros. Como sempre, o Cássio virou protagonista. O Ituano não é uma equipe que fica esperando o Corinthians atacar para ir no contra-ataque. Corinthians atacou fundamentalmente com o Cleison e o Ituano contra-atacou, mas não esperou o Corinthians atacar. É uma equipe rápida, que faz chutes de longa distância, e o Cássio soube defender, como sempre, com muita genialidade. Falando mais sobre o jogo, a partida do Corinthians em si, não foi a partida que o torcedor esperava. Era para ser uma partida de mais segurança. É claro que muitos jogadores foram poupados, como vem sendo, porque o Corinthians já estava classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. E aí, mais uma vez, o gol do Danilo Avelar, ele que está sendo muito importante para o Corinthians, quem diria. Já é o 3º gol do Avelar no Paulistão. Um foi na vitória do Corinthians diante do Palmeiras, outro na do Oeste e agora na partida diante do Ituano. 3 partidas importantíssimas, e eu gostaria de mais uma vez elogiar o Cleison, porque ele, que às vezes também é muito criticado, é um jogador importante, e na ausência do Gustavo, do Bocelli e do Wagner Love, ele faz uma ótima presença de ataque. É um jogador importante, rápido, hábil, cria oportunidades, e parabéns também ao goleiro do Ituano. O goleiro do Ituano fez várias defesas importantes, impedindo que o Cleison, impedindo que o Jadson fizessem os gols. Agora o Corinthians foi articulado, principalmente na segunda etapa. No primeiro tempo, as oportunidades foram mal finalizadas. Muito mal, inclusive. E veja como essa jogada começa ali no meio campo. O Ituano não consegue marcar e o Danilo Avelar tá na hora certa, no lugar certo, no finalzinho do jogo, quando já parecia que ia terminar empatado, as 2 equipes perdendo muitas oportunidades. O Danilo Avelar fez o gol da vitória corintiana. Brasil de Pelotas 0, Grêmio 2. O Grêmio avançou para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na primeira colocação, você vê agora o primeiro gol da equipe gremista, que dominou mais uma vez a partida, não deu espaços para o Brasil de Pelotas. O goleiro do Grêmio, Breno, pouco trabalhou. O Brasil de Pelotas deu, na verdade, um chute real no primeiro tempo, e o Breno não pegou, a bola foi pela linha de fundo. O Brasil de Pelotas ficou muito acuado, na verdade, como todas as equipes que jogam com o Grêmio, que é uma equipe bastante agressiva, bastante efetiva no ataque, e avança com o time de reservas mais uma vez. Começou com reservas na primeira fase, termina com reservas. Mesmo assim, a equipe não perde a qualidade, não perde a velocidade, não perde a efetividade.
É uma equipe muito rápida. Brasil de Pelotas não conseguiu acompanhar, fez uma péssima partida. Grêmio mais uma vez jogou demais e avançou a próxima fase em primeiro lugar, jogando muito bem. 2-0 para cima do Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho. Nessa fase, tomamos um gol, quer dizer, realmente uma campanha excelente. Agora, de nada vale isso se nós não continuarmos a vencer. Temos agora jogos mata-mata e temos que agora descansar hoje. O pessoal que está lá em Porto Alegre já está treinando a todo vapor. Agora descansar e pensar no jogo de sábado ou domingo, não sabemos ainda, com o Juventude. Qual a avaliação que faz sobre a estreia do Rafael Galhardo, né? Um jogador que ainda não tinha atuado na temporada, chegou há pouco tempo no Grêmio e hoje já atuou, né? Foi titular na partida de hoje contra o Pelotas. Enquanto ele teve condições físicas, foi muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. Ele colocou algumas bolas de muito perigo na área do adversário, quer dizer, foi totalmente satisfatória a primeira atuação dele. Os gols e melhores momentos da vitória do Internacional, 2-0 para cima do Novo Hamburgo. E grande partida do Inter no Beira-Rio. É a melhor partida, não tenho medo de dizer, a melhor partida do Internacional desde o início do Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo não deu um chute no gol. Foi totalmente dominado. Marcelo Lomba, quando exigido, foram pouquíssimas chances do Novo Hamburgo. O Internacional perdeu várias oportunidades com o Nico Lopes, com o D'Alessandro. Foi um jogo de craques, né? Nessa vez aí com o Potker, o jogador do Novo Hamburgo tirou em cima da linha, mas uma oportunidade perigosa. Foram todas assim durante a partida. O Inter dominou, fez 2-0, mas passa em segundo no Campeonato Gaúcho, mas já melhora. O Inter começou o Campeonato Gaúcho de maneira muito conturbada, perdendo partida, jogando mal, e agora vem uma atuação muito boa dessa no Beira-Rio, é claro que anima o torcedor. E aí o primeiro gol do Inter depois de muitas tentativas, de muitas oportunidades perdidas. A bola aérea salva o Internacional, que abre o placar para cima do Novo Hamburgo. Se o Novo Hamburgo já não marcava, já não contra-atacava, já não jogava nada, piorou depois do gol do Internacional. E o Inter continuou em cima, não parou, continuou a se impor e a jogar bem, oportunidades sempre perigosas, e o Novo Hamburgo só se defendia. Veja aí. Cruzamento na área do Internacional, goleirão defende, o goleiro do Novo Hamburgo também tá de parabéns, fez defesas espetaculares, mas essa ele não conseguiu impedir o segundo gol do Inter, que fez um partidaço. Vocês viram, né? Não é figura de linguagem, o Novo Hamburgo não deu um chute no gol, não é figura de linguagem, é a realidade. Inter 2, Novo Hamburgo 0 no Gauchão. Gols da partida: Tupinambás 1, Atlético Mineiro 2, o Galo avança às quartas de final do Campeonato Mineiro. Logo no início, o pênalti marcado, muito bem marcado pela arbitragem, a bola bate na mão e os jogadores sabem que mão aberta dentro da área é uma situação temerária. E a equipe do Atlético bate o pênalti, o jogador do Galo bate muito bem, dá paradinha e bate no meio do gol para abrir o placar diante do Tupinambás, que fez um gol depois dos dois que o Atlético já tinha feito. Logo no lance seguinte, bola batida e o golaço! Belo gol do Atlético Mineiro fazendo 2-0 essa partida. A esse minuto, parecia que o Galo já teria ganhado a partida, seria um jogo fácil, mas não foi bem assim no decorrer da partida. O Tupinambás começou a atacar, goleiro da equipe do Galo, Vitor, começou a trabalhar também, fazendo grandes defesas. Tupinambás não descansou, começou a atacar mais e até que enfim o Tupinambás faz o primeiro gol na partida e ficou assim: Galo 2, Tupinambás 1. Um jogo que parecia fácil, 2-0, o primeiro tempo bastante emocionante. Não foi assim. Depois dos dois gols do Galo, o Tupinambás impôs dificuldades à equipe da capital mineira. Gols e melhores momentos da partida: vitória do Cruzeiro,
3-0 pra cima da Caldense no Campeonato Mineiro. E é impressionante, né? O Fred aí dando a cabeçada pra defesa do goleiro da Caldense. Como o Marquinhos Gabriel, como o Rodriguinho deram certo no Cruzeiro. O Rodriguinho deu muito certo no Corinthians, inclusive. Mas o Marquinhos Gabriel não. E aí o Cruzeiro abrindo o placar logo no início da partida. Você veja aí, na entrada da pequena área, o David abre o placar para a equipe do Cruzeiro, 1-0 para cima da Caldense. Aí toda a comemoração, a Caldense ataca, bate, o goleiro Fábio defende e acaba não dando em nada. A Caldense jogou muito mal na partida, o Cruzeiro teve total domínio, 3-0, uma vitória larga, que não foi tão fácil assim, mas que a equipe teve que lutar, mas era muito efetiva de primeira. O Cruzeiro novamente faz o gol, o segundo, dessa vez na entrada da grande área, você vê aí, e todo mundo foi marcar um jogador só, e o gol do Marquinhos Gabriel, hein? Ele que vem jogando muito bem no Cruzeiro, vem desempenhando um excelente papel. Agora veja, a defesa da Caldense só foi marcar um jogador. Não era pra ser assim. No mínimo não era. E aí o Cruzeiro, que efetividade, hein? Fred, 3-0 pro Cruzeiro no primeiro tempo. 3 chutes do Cruzeiro, 3 foram gols. Parabéns, não é todo time do Brasil que tem essa efetividade. Campeonato Mineiro, no Mineirão, Cruzeiro 3, a equipe da Caldense fica com 0.